Olá, queridos. Capítulo 6, a estrutura da matéria. Substâncias simples e substâncias compostas. Se nós tivermos O2, substância simples, O3, substância simples, N, substância simples, N2, substância simples, C, substância simples, C2, substância simples. Se nós tivermos CO2, substância composta, NO2, substância composta, H2N, substância composta. Então, nós podemos ter substâncias simples e substâncias compostas. Temos aqui, quando as moléculas de uma substância são constituídas de mais de um tipo de átomo, dizemos que se trata de uma substância composta, como é o caso da água, no qual a molécula é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. As moléculas que formam uma substância podem ser constituídas de um único tipo de átomo. Neste caso, nós temos as substâncias simples, como o gás oxigênio, cujas moléculas são formadas por 2 tipos de oxigênio. Os modelos propostos e estudados no decorrer deste bimestre, acerca de modelo proposto por Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Os átomos são moléculas tão pequenas que não era possível visualizá-los com os instrumentos disponíveis até meados do século XX. E o resultado de inúmeras experiências permitiram a formulação desses conceitos a respeito deles, e também a proposição dos modelos referentes às suas estruturas. Então, Dalton, ele dizia que o átomo era uma bolinha infinitamente pequena e indivisível. Rutherford e Bohr se uniram na tentativa de caracterizar o átomo, e o modelo proposto por esses 2 cientistas, para fins didáticos, se comparava ao modelo do sistema solar. Só que esse modelo baseou no fato de que os átomos dos mais diversos e variados elementos diferem entre si e pelo número de partículas que apresentam. E essas partículas são chamadas de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons formam o núcleo do átomo e os elétrons compõem a eletrosfera, constituída a partir de órbitas descritas nos elétrons ao redor do núcleo. Temos, então, o modelo de Rutherford-Bohr, onde os orbitais são usados para explicar alguns comportamentos dos elementos químicos. Nele, os prótons e nêutrons estão localizados em uma região muito pequena do átomo, que nós chamamos de núcleo. Já os elétrons circulam em alta velocidade na eletrosfera, ao redor desse núcleo. Então, o núcleo e a eletrosfera se atraem mutuamente, pois apresentam cargas opostas. Sabemos que o hidrogênio possui 1 próton, 0 nêutrons e 1 elétron. Sabemos que o deutério possui 1 próton, 1 nêutron e 1 elétron. Sabemos que o trítio possui 1 próton, 2 nêutrons e 1 elétron. Sabemos que o carbono tem 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Sabemos também que o carbono pode ter 6 prótons, 8 nêutrons e 6 elétrons. Sabemos que o oxigênio tem 8 prótons, 8 nêutrons e 8 elétrons. Sabemos que o oxigênio também tem 8 prótons, 9 nêutrons e 8 elétrons. Temos aqui a tabela 1 e a tabela 2 disponibilizada no livro de Química na página 67. Essas informações estão relacionadas, então, ao hidrogênio, ao carbono e ao oxigênio. Então, podemos dizer que os isótopos, nós estamos analisando o número de prótons. Os isóbaros, nós estaremos analisando o número de massa. E os isótonos, nós estaremos analisando o número de nêutrons. Queridos, curiosidade sobre o hidrogênio. O hidrogênio tem um próton no centro e um elétron em sua volta. A massa do próton é
1880 vezes maior que a do elétron. E a órbita dos elétrons não é fixa, como a dos planetas, podendo ocorrer uma grande variação entre as distâncias do centro. Temos também uma representação dos elementos químicos da página 69. O alumínio, o símbolo Al. Berilo, símbolo Be. Boro, símbolo B. Bromo, o símbolo Br. Cálcio, símbolo K, Ca. Carbono, símbolo C. Chumbo, o símbolo Pb. O cloro, o símbolo Cl. Cobalto, o símbolo Co, Co. O cobre, o símbolo Cu. O enxofre, o símbolo S. O estanho, o símbolo Sn. O ferro, símbolo Fe. O flúor, símbolo F. Fósforo, símbolo P. O hélio, símbolo He. Hidrogênio, o símbolo H. Iodo, o símbolo I. Lítio, o símbolo Li. Magnésio, o símbolo Mg. Manganês, o símbolo Mn. Mercúrio, o símbolo Hg. Níquel, o símbolo Ni. Nitrogênio, o símbolo N. Ouro, o símbolo Au. Oxigênio, o símbolo O. Platina, o símbolo Pt. Potássio, o símbolo K. Prata, o símbolo Ag. Rádio, o símbolo Ra. Silício, o símbolo Si. Sódio, o símbolo Na. Urânio, o símbolo U. Zinco, o símbolo Zn. Então, nós temos aqui vários exemplares com diferentes elementos químicos e seus símbolos. Mas, queridos, em que um átomo é diferente do outro? Os átomos representados na tabela 1 e na tabela 2 da página 67, conforme foi demonstrado aqui, nós percebemos a carga elétrica. Notemos, então, que o número de prótons é igual ao número de elétrons. E sempre que o número de prótons e elétrons for igual, nós dizemos que o átomo ele é neutro. Qual a diferença entre os dois átomos de carbono? Você deve ter percebido que o número de prótons e de elétrons é sempre 6. A diferença está no número de nêutrons. Notemos, por exemplo, que um dos tipos de átomos de carbono apresenta o mesmo número de nêutrons, 8, que um dos átomos de oxigênio. Quando elementos químicos diferentes têm o mesmo número de nêutrons, dizemos que eles são chamados de isótonos. Os átomos, então, se diferenciam pelo número de prótons, nêutrons e elétrons que têm. E não há como identificar um átomo pelo número de nêutrons, pois é possível que átomos com o mesmo nome apresentem números de nêutrons diferentes. Atualmente são conhecidos pouco mais de 100 elementos químicos. Desses, 92 são elementos naturais. Os demais são obtidos artificialmente, sendo também identificados pelo seu número atômico. A soma do número total de prótons e nêutrons do átomo de um elemento químico corresponde ao seu número de massa, que será representado pela letra A. Átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa, recebem o nome de isótopos. Aqueles que têm diferentes números atômicos, isto é, elementos químicos diferentes, mas o mesmo número de massa, são chamados de isóbaros. Finalizamos aqui a compreensão da estrutura da matéria. Agradeço a participação e a presença de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Deus os abençoe. Amém.